bom dia, doutor Crisamosti, bom dia, desembargador Vicente. Bom dia, presidente. Estamos só dando um tempinho para o desembargador Zé Luiz entrar. Bom dia. Ele está aqui na sala, mas está com problema de conexão, mas já está começando a resolver. Ah, já entrou. Seguiu, tá bom? Sim. Então, bom dia a todos, em especial os eminentes pares, desembargador Zé Luiz, desembargador Vicente, doutor Crisamosti, senhores advogados, senhores servidores e todos aqueles que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Declaro aberta a 23ª sessão presencial ordinária da 2ª Câmara Criminal, em 20 de julho de 2023, submetendo inicialmente a ata da sessão anterior aos eminentes pares. Aprovada. Esse aqui é do dia 13. Então, anuncio o primeiro processo da pauta, é o HC 080-85-7775-2023, paciente João Castro Pinheiro, advogado Robert Luciano Nascimento Rodrigues, OAB 16454, impetado de direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Viana, incidência do artigo 217-A caput do Código Penal, da relatoria do eminente desembargador Zé Luiz Oliveira de Almeida. O advogado já se encontra na sala virtual, a quem concedo a palavra pelo prazo regimental, devendo declinar de início o nome e o AB para fim de registro. Okay? É o primeiro da pauta, é de Vossa Excelência, é o HC. Exatamente. Ok. João Castro Pinheiro. Ok, obrigado, agradeço. Tá. Ele vai dar já o voto dele. Bom dia, nobres desembargadores. Robert Luciano Nascimento Rodrigues, OAB-MA 16454. Bom dia, nobres desembargadores, doutor procurador de justiça. Muito feliz em realizar minha primeira sustentação oral e diante desta Câmara Criminal. Excelências, iniciamos essa sustentação, primeiramente, esclarecendo o motivo que nos fez impetrar o presente habeas corpus ao invés do agravo em execução. Inicialmente, seria combatida única e exclusivamente a decisão que não concedeu a prisão domiciliar ao paciente no seu processo de execução provisória. Contudo, ao analisarmos esse processo de forma mais minuciosa, encontramos ilegalidades. Ilegalidades essas que nos fizeram impetrar o presente habeas corpus e convergindo de acordo ao entendimento sedimentado do STF, que nos fala que, em regra, não caberia habeas corpus contra a decisão que possui recurso próprio, salvo quando encontrar ilegalidades na decisão impugnada, que foi o que encontramos. Pois, excelências, doutor procurador, ocorre o seguinte, que se iniciou essa execução provisória, sem contudo, da pena do senhor João Castro, sem contudo, haver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E isso vai de encontro, divergente ao entendimento do STF, quanto do julgamento das ações declaratórias 43, 44 e 54, ficou estabelecido que o cumprimento da pena privativa de liberdade, ela só se dá após o trânsito penal da sentença condenatória. Ocorre o seguinte, que por mais que já houve sentença em duas ações que o senhor João Castro é réu, contudo, essas ações, uma foi remetida a este egrégio tribunal, estando atualmente sob a relatoria do desembargador Joaquim, e a outra encontra-se ainda na primeira vara do juízo da terceira vara lá de Pinheiro. Esta é a primeira ilegalidade. A segunda ilegalidade, ela diz respeito ao excesso de prazo, pois por mais que a gente esteja em uma execução provisória, mas essa prisão do senhor João Castro, ela ainda é de caráter preventiva, e ela já perdura exatamente hoje, fazendo os cálculos, há 989 dias de prisão preventiva.
constrangendo, gerando excesso dessa prisão e sendo cristalino, um constrangimento legal ao dissabor e sendo também um cumprimento antecipado de pena de forma gritante, sendo maculado aqui o princípio da presunção de inocência. Haja vista que essas duas ações já foram sentenciadas, não há risco à instrução, não há risco às vítimas, porque essas moram com seus pais em local distante do acusado. Até este momento, não havia nada que maculasse a sua reputação, sendo que a garantia da ordem pública ela está resguardada. Não será afetada a ordem pública com a liberdade do senhor João Castro. A outra ilegalidade, que seria o ponto nodal deste habeas corpus, ela diz respeito à prisão domiciliar, vez que ele está cometido por artrose, necessitando passar por procedimento cirúrgico, o que lhe gera dificuldade de locomoção, dores crônicas. Inclusive, o juízo da terceira vara de Pinheiro, na decisão que não concedeu a prisão domiciliar, ele reconheceu a doença, reconheceu a necessidade de procedimento cirúrgico. Contudo, em razão do SUS, do Sistema Único de Saúde, realizar esse procedimento, ele não concedeu a prisão domiciliar ao paciente. Sendo que, Vossas Excelências, da decisão que não concedeu a prisão domiciliar, que foi proferida em maio de 2022, até a presente data, já se passaram 15 meses, tendo sido agravada a situação, primeiramente da artrose, tendo contraído o paciente H. pylori, uma doença, uma bactéria, na verdade, proveniente do cárcere, de mais condições de alimentação, na água que é bebida, que é servida, e também tendo contraído hérnia umbilical. Então, a situação de saúde do paciente, ela se agravou nesse período. Inclusive, o próprio sistema carcerário, ele não dispõe de condições, vez que buscando melhores condições de saúde, requisitou a sua transferência da unidade prisional de Pinheiro para a APAC de Viana. Razão porque o habeas corpus é contra ato do juízo de Viana, mas em relação aos atos combatidos aqui, eles são provenientes todos da terceira vara de Pinheiro. Só que por uma razão de competência, por atualmente estar o paciente na APAC de Viana, ela figura no polo passivo deste HC. Então, Excelências, a situação do paciente, ela transcende a mera letra fria da lei. Ela passa a um caráter humanitário, que há necessidade de tratamento, não há risco nenhum aos processos, esses já estão julgados. O paciente, ele é pessoa quase idosa, já com 59 anos, sendo que os efeitos do cárcere eles se tornaram mais tortuosos, haja vista que Viana ela fica a mais de 100 quilômetros de Pinheiro, então, o que impossibilitou a visita frequente dos seus familiares, sendo essa de forma esporádica, então, tornou mais tortuoso ainda os efeitos do cárcere. Em razão disso, a defesa suplica a Vossas Excelências que seja concedida a liberdade, neste momento, do paciente, para que ele possa providenciar o melhor tratamento às debilidades que ele tem nesse momento. Se de forma alternativa não for concedida a revogação da sua prisão preventiva, que neste momento seja concedida a prisão domiciliar, com aplicação das medidas cautelares, em especial até de monitoração eletrônica. Assim, impugne na defesa a Vossas Excelências. Agradeço a Vossa Excelência, parabenizando pela sustentação oral. Com a palavra, o Ministério Público. Doutor Crisamicho, o Ministério Público mantém o parecer. Sim, presidente. Mas, primeiramente, bom dia. Dia. A Vossa Excelência, aos desembargadores, doutor Vicente, Zé Luiz, senhores advogados, doutora Denise, e eu mantenho o parecer da Procuradoria que se manifestou pelo não conhecimento da ordem. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, o eminente desembargador relator, desembargador Zé Luiz. Presidente, aproveitando a oportunidade para desejar um bom dia a todos,
Então, ao voto, são 3 os pleitos formulados. Vou ser muito objetivo. 2 deles eu não conheço, porque um condiz com excesso de prazo, e ele aponta a autoridade coatora, o juiz de base. O processo está em nível de recurso, inclusive, por óbvio que estando em nível de recurso, o juiz de base já encerrou o ofício, não tem como apontar como autoridade coatora. O segundo aspecto a impedir também o conhecimento nessa parte é quanto à ilegalidade da prisão, digo melhor, porque sequer foi juntado o decreto de prisão preventiva para que eu pudesse fazer uma avaliação. Nesse sentido, conheço parcialmente apenas para examinar a questão do pleito de prisão domiciliar. Como sabido, a prisão domiciliar, em casos que tais, eles são reservadas a hipóteses excepcionalíssimas. E o artigo 318.2, parágrafo único do Código de Processo Penal, diz que essa medida só é admissível quando o agente comprovadamente estiver, aspas, extremamente debilitado por motivo de doença grave, fecho aspas. Esse é o entendimento consolidado nos tribunais, é o entendimento consolidado aqui nessa Câmara. Quando o juiz indeferiu o pleito formulado na base, ele já deixava claro a inviabilidade da concessão da medida, porque destaque em negrita que é a parte que importa para a minha fundamentação. Diz o juiz desta forma: o laudo atestado apresentado confirma que o apenado João Castro foi avaliado por ortopedista que possui gonalgias em joelhos, caracterizando gonartrose bilateral em ambos os joelhos, com indicação de artroplastia, e que o tratamento convencional, a medicação, tem sido realizado na unidade prisional, sendo que é o caso de indicação cirúrgica, procedimento não realizado na unidade prisional. Contudo, informa que o procedimento cirúrgico indicado para apenado já foi solicitado ao SUS, sendo que, no momento, a equipe médica da unidade aguarda o apenado ser chamado para a realização do procedimento. Ou seja, no presente caso, não houve a comprovação de que a unidade prisional, onde o mesmo esteja cumprindo a pena, não possua ou tenha condições de realizar os devidos tratamentos necessários e viáveis ao apenado. Isso porque, na unidade prisional, o apenado já faz tratamento conservador, com medicação e fisioterapias, e a equipe médica competente já solicitou ao SUS o procedimento cirúrgico, que na hora que for autorizado ele vai fazer. Portanto, em que pese os argumentos apresentados pelo apenado, não demonstraram nenhuma novidade quanto ao estado clínico, não restou comprovado, portanto, a inviabilidade de tratamento médico na unidade penitenciária, nem a indisponibilidade da direção em fornecer as medicações de controle especial e controle de pressão, pelo que ele indefere o pleito. Eu estou dizendo aqui, na sequência, que como se vê, o juiz Acó, a analisar o pedido de prisão domiciliar formulado em favor do paciente, consignou que, não obstante ele estivesse acometido de enfermidades, não houve comprovação de que não estivesse recebendo atendimento médico ou medicação na unidade prisional. Aí eu continuo aqui fazendo uma análise da decisão do juiz e fazendo o cotejo com a legislação de regência. No caso, convém assinalar que ele foi condenado por crime de estupro, tá? É um crime extremamente grave, e que o acusado está se valendo de um argumento que não se sustenta no sentido de obter esse favor legal de cumprir a pena em prisão domiciliar. Com essas considerações, conhecendo em parte o habeas corpus, na parte conhecida, estou denegando em face das razões que já expus aqui e agora. Como voto, presidente? Agradeço a Vossa Excelência, como voto eminente do desembargador Vicente. Eu também estou assim votando, denegando a ordem, senhor presidente. Também acompanho o eminente desembargador relator. Essa matéria é pacífica na nossa Câmara Criminal, somente se admite a prisão domiciliar em casos extremos, e no caso aí é artrose. Para você ter ideia, eu convivo com artrose desde os 42 anos, jogo futebol. Idem. Então, não se enquadra de forma alguma nas hipóteses do artigo 318, então acompanho o eminente desembargador relator. Eu não tenho... Então, proclamando o resultado, a segunda Câmara Criminal por unanimidade, nos termos do voto do desembargador
Chegou a ordem, de acordo em parte com o parecer do Ministério Público, foi no sentido de não conhecimento. Agradeço ao advogado. Bom dia a todos, bom trabalho. Obrigado. Vamos para o segundo processo. O segundo processo da pauta também é um HC, é o HC 081087370-2023. Paciente Thaisa Carneiro Reis, advogado Tiago de Souza Castro, AB 11657, impetado juiz de direito da Vara Única da Comarca de Bacuri, incidência artigo 121, parágrafo 2º, 2 do Código Penal Brasileiro, também da relatoria do eminente desembargador Zé Luiz Oliveira de Almeida. Concedo a palavra ao doutor advogado, pelo prazo regimental, devendo declinar de início o nome e o haber para fim de registro. Inicialmente, bom dia aos eminentes desembargadores. O meu nome é Tiago Souza Castro, OAB 11657. Pode continuar, doutor. Eminentes desembargadores, eu queria primeiro, inicialmente, cumprimentar a todos na figura do presidente desta Câmara. Posteriormente, eu queria cumprimentar ao representante do Ministério Público aqui presente e queria cumprimentar todos os presentes. Presidente, o HC trata-se de uma tentativa, um recurso à do desembargador Zé Luiz, me parece que Vossa Excelência está concedendo a ordem. Estou concedendo com cautelares. Com cautelares. Isso é suficiente para mim, é suficiente. Agradeço de maneira muito perspicaz, eu agradeço ao voto do eminente relator. Obrigado, Excelência. O Ministério Público, doutor Cusamusti, mantém o parecer? Mantém-se, presidente, pelo parcial conhecimento, né? Na parte conhecida, denegada. Mas foi concedido. Rapidamente, por que eu estou substituindo pelas cautelares? Tá, então... Serei muito breve. Eu agradeço ao doutor Cusamusti, com a palavra, eminente desembargador relator. É que o decreto de prisão preventiva ele não descreve nenhuma razão fática justificadora da medida. Tudo é argumento genérico. Decreta a prisão por garantia da ordem pública e não diz a razão. Mas não bastasse isso, o que mais me moveu no sentido de conceder essas cautelares é que se trata de um homicídio em que várias testemunhas foram ouvidas, testemunhas presenciais, me parece que em torno de 8 ou 9 testemunhas, e das 8 ou 9, apenas uma disse que viu ela segurando a vítima quando a vítima foi assassinada. Outras 8 disse que ela não participou do crime. Então, entendendo que, além do decreto não estar fundamentado e que existe uma quadra fática absolutamente favorável a ela, não se justificaria mantê-la na prisão agora. Por esse motivo que eu estou implementando as cautelares. Sem monitoramento eletrônico? Deixa eu ver se eu coloquei o monitoramento. O voto não está aparecendo, só está aparecendo em mente e o Mas relatório. oh, meu Deus. Tomara que eu esteja ouvindo para monitoração eletrônica. Que, no caso, se concordar, até dispensaria, porque, inclusive, ela não tem nem antecedentes, entendeu? Deixa eu reclamar aqui para a minha equipe de novo. Então, Vossa Excelência está implementando medidas cautelares do artigo 319. Retira. Sem Retira. Estou de acordo. Não tem nem antecedente, não tem nada. E a prova de que ela participou é muito rarefeita, quase, talvez, quem sabe, até ela alcance, quem sabe, uma... Acompanhe, desembargador Vicente. Desembargador Vicente, estou de acordo. Também de acordo com o relator, proclamando o resultado, a segunda Câmara Criminal, por unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, conheceu e concedeu, em parte, a ordem substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares, de acordo com o artigo 319 do Código de Processo Penal, em desacordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Agradeço ao nobre advogado. Vamos passar para o terceiro processo da pauta. O advogado não está presente, então vamos passar para o quarto. O quarto é da minha relatoria, está presente? Também não está presente. Vamos passar para o quinto. O quinto está presente. O quinto é um HC também da relatoria do eminente desembargador Zé Luiz. Então, anuncia o HC 081-235468-2023, de Viana,
Paciente Carlos Alberto Pinto Raposo, advogado Raimundo da Silva Santos, impetado juiz de direito da segunda vara de Viana, incidência artigo 24 da Lei 11.344 de 2006, artigo 21, Decreto-Lei 3.604/41 e artigo 140 do Código Penal Brasileiro, da relatoria do eminente desembargador Zé Luiz Oliveira de Almeida. O advogado já se encontra? Doutor, tem Vossa Excelência a palavra pelo prazo regimental para fazer citação oral, devendo declinar nome e o haver para fim de registro. Bom dia. Bom dia. Estou sendo ouvido? Estamos. Sim. Sim, doutor. Pode continuar, doutor. Certo. Minhas saudações e o meu bom dia aos excelentíssimos senhores desembargadores, ao excelentíssimo senhor procurador, aos serventuários da Justiça. Coisa maravilhosa. Excelência, o denunciado, paciente, está preso desde o dia 12 de maio de 2023, em razão de um auto de prisão em flagrante, pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, pela prática também de injúria e por ter quebrado a medida protetiva. Quando a vítima foi submetida a exame de corpo de delito no IML, restou prejudicado a lesão corporal, ou seja, não foi detectada a lesão corporal, razão pelo qual o réu está sendo processado pela prática da injúria, em tese, e por ter quebrado a medida protetiva. Mas a prisão originou-se exatamente por causa desses 3 itens, certo? Na verdade, senhores desembargadores, segundo as declarações do paciente, ele foi visitar o seu filho, que estava ficando na rua, meio abandonado, e ele foi visitar o seu filho. E, então, a vítima, talvez, se viu ameaçada e denunciou. Acabou por denunciar o paciente. Acontece que o paciente, ainda que não seja fundamental para julgamento, ele além de ser uma pessoa idônea, ele é primário. Entendeu? E a prática do delito não se justifica uma prisão preventiva. Existem outras medidas cautelares que podem ser adotadas no caso do paciente, como o artigo 319, no seu inciso 9º, certo? Mas ele continua preso. Eu não quero aqui dizer que qualquer violência justifique, qualquer violência doméstica se justifique, não se justifica. Na minha concepção, a violência doméstica passou a ser, inclusive, um problema de saúde pública e precisa ser duramente combatida. Agora, precisa ver que cada caso é um caso. Existem violências domésticas que, inclusive, transbordam para o feminicídio. Outras, existem agressões graves de violência patrimonial, de violência física, que não é o caso desse paciente. Entendeu? Então, inclusive, a própria jurisprudência é muito clara em não conceder a prisão preventiva nesses casos, e sim medidas cautelares. Como os senhores analisaram o processo, viram que, em verdade, se trata de uma pessoa digna, entendeu? De um réu primário, nunca foi preso, já está preso há 2 meses, porque ele foi preso
no dia 12 de maio, e hoje é dia 13, a gente está presa há 2 meses e um dia. Então, ao meu ver, seria de justiça que fosse concedido a ele a liberdade provisória, ainda que na forma das medidas cautelares do artigo 319, inciso 9 do Código de Processo Penal. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, parabenizando pela sustentação oral. Doutor Pisamusti, Ministério Público mantém o parecer. Mantém, presidente, pela denegação da ordem. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, o eminente esmagador relator. Bom, eminentes pares, a questão que deve ser examinada aqui é tão somente se a prisão decretada ao paciente ela é uma prisão ilegal ou não. E a mim me parece que não há dúvidas quanto à legalidade do ato praticado pelo colega de base. É muito simples a questão. Os fatos, eles são muito eloquentes e falam por si sós, não há muito o que argumentar. Ele estava sob medidas protetivas, ele sabia que não podia se aproximar da vítima, ele foi na casa da vítima, desferiu soco e pontapé na vítima e não ficou só nisso. Além dessa, não ameaça, mas dessa ofensa à integridade física dela, proibido de se aproximar dela, ele ainda disse mais que ele tem muitos amigos numa facção criminosa e que esses amigos dessa organização criminosa iam dar um jeito nela. Eu só lamento que a pena para esses casos seja muito pequena. Muito baixa. Porque não está tendo o condão de dissuadir os autores desses crimes. Porque nós estamos com 2 meses de prisão, daqui a uns dias é obrigado a soltar por excesso de prazo. E a história pode se repetir, a gente já conhece a história. Eles começam com um tapa, começam com um chute, depois matam. Chega ao feminicídio. Quer dizer, nós não podemos contemporizar com essas questões. Como implementar medidas cautelares se as medidas protetivas já não foram suficientes? Ele descumpriu. Ele foi preso exatamente porque descumpriu as medidas protetivas. Não há como revogar essa prisão. Eu estou mantendo a prisão, presidente, denegando a ordem. Agradeço, Vossa Excelência, como voto eminente esmagador Vicente. Eu estou de acordo, até porque numa situação como essa, do Ronaldo, o risco é enorme dele voltar a descumprir a medida, agora uma medida cautelar, e partir para uma situação mais grave, partir até para a prática de um feminicídio. Então, eu não tenho dúvida em acompanhar o relator. Agradeço, Vossa Excelência. Eu também acompanho o eminente esmagador relator, só ressaltando que ontem eu vi uma reportagem que no Maranhão, esse ano, nós já estamos com 83 feminicídios. Apesar de todas as campanhas feitas pelos tribunais de justiça dos estados, pelos juízes de base, de conscientização, só aumentam esses números e cada vez mais estarrecedores. E eu vou mais, esmagador Zé Luiz. Neste caso, pela informação que tem nos autos, ele também invadiu a casa da vizinha, onde estava o filho, xingou a vizinha, ameaçou também a vizinha. Então, vê que há, como disse o embargador Vicente, uma probabilidade muito grande de que solto venha a praticar coisas mais graves. Então, não tenho dúvida em acompanhar Vossa Excelência. Proclamando o resultado, a segunda Câmara Criminal, por unanimidade, nos termos do voto do embargador, relator conheceu, mas denegou a ordem de acordo com o parecer da Procuradoria. Agradeço ao nobre advogado. Vamos passar para o 6º. Não tem mais o 6º, mas tinha um... Minuto. Vicente, não? Não. Ah, bom. Vai para a que... Então, vamos fazer, eu vou fazer a chamada. Eu vou só fazer o pregão dos processos que nós vamos migrar para ver se o advogado... O 6º vai ser julgado, presidente? Não, é porque o advogado não se encontra ainda. Eu vou fazer de novo, doutor Pisamusti, o pregão. Certo. Terceiro processo da pauta é o HC número 081-04-72-2023, paciente José Lucas Castro da Conceição,
impletante Francelino de Jesus Lima, OAB Maranhão 20749, impletado juiz de direito da segunda vara da comarca de Timon. Incidência, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, da relatoria de esmagador Zé Luiz Oliveira de Almeida. O advogado pediu sustentação oral, mas não compareceu. Então, vai migrar para virtual. O quarto processo é uma apelação criminal 00305742 de 2013, origem primeira vara criminal do termo judiciário de São José de Mamá, apelante Luiz Domingos Pinto Machado, advogado Carlos Alberto Mendes Rodrigues, segundo o AB 11.202, e Paulo Renato Fonseca Ferreira, AB 10.909, apelado do Ministério Público da minha relatoria. O advogado também pediu sustentação oral, mas não compareceu, vai migrar para a virtual. E o último processo da pauta é uma apelação criminal 00260-226, 57-2015, apelante S. Johnny Paiva Paixão, defensor público Paulo Camacho de Oliveira, apelado do Ministério Público do Estado do Maranhão, promotor de justiça Ricardo Duarte, origem, primeira vara criminal do termo de São Luís, incidência, artigo 621, parágrafo 2º, 1, combinado com o artigo 29 do Código Penal, da relatoria do desembargador Vicente, da minha revisão. É aqui na Defensoria Pública, né? Desistiu da sustentação oral, então o processo vai naturalmente migrar para a virtual. Nesse caso também, ou foi desistência, nós vamos mandar para a virtual mesmo, né? Então, então vamos mandar para a virtual. Não temos mais nada. Eu pergunto se os ministros pares querem alguma palavra. Então, bom dia a todos, bom dia, doutor Crisamusto, bom dia, senhores advogados.